partilha de momentos como esse, sabe? Nós não estamos aqui num encontro religioso, como hoje é domingo, estou acostumado a estar na igreja de domingo à noite, e se eu não for, vai me fazer falta. Não, você está aqui porque se a presença do Senhor não fechar esse momento, não faz sentido nenhum estar aqui. Você está aqui por causa dEle, porque tem sede no teu coração, porque a tua alma clama pela presença dEle, porque nós entendemos que Ele é Deus, Senhor Todo-Poderoso, e há uma nuvem de glória sobre nós aqui nessa noite. Sabe, é a última noite, a última ministração dessa conferência de adoração, e tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor, podemos dizer, Ebenezer, sabe? Olhamos e o que vivemos ontem, extraordinário, hoje pela manhã, uma manhã incrível de revelação do Senhor, corações sendo aquecidos, mas eu tenho aprendido com o Senhor de que a porção de ontem era para ontem, a porção de hoje de manhã era para hoje de manhã. Há uma porção fresca dos céus para nós aqui nessa noite agora. E como uma conferência de adoração, o Espírito destacou uma passagem do Novo Testamento em meu ser, minha alma, em meu coração. Isso incendiou todo o meu ser para o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. É uma passagem muito conhecida, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Leremos dos versos 23 a 26. Todos encontraram? Atos 16, leremos dos versos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de lhes darem muitos açoites, diga açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, diga cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, aqui nós estamos nessa noite diante de Ti, como nós vivemos, diante da Tua presença, a qual não podemos nos esconder, mas com os corações rendidos e contritos, nos aproximamos de Ti, certos de que o Senhor nos trouxe até este lugar, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Cada um dos Teus filhos, nós entramos por essas portas, entendendo, Senhor, que Tu estarias nesse lugar. Então eu te peço, por bondade e misericórdia, fala conosco. É o Teu povo, são Teus filhos, Pai. Muito obrigado pela Tua obra. Obrigado por tudo que está fazendo aqui e que continuará fazendo, para a glória do Teu nome. Assim oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém
E graças a Deus. Podeis assentar. Como eu disse, é uma palavra muito conhecida. É um momento de adoração, é um momento de louvor, um momento de intercessão, em condições atípicas. Nós estamos falando de cárceres, nós estamos falando de prisões, nós estamos falando de açoites, nós estamos falando de dor, nós estamos falando de incertezas, nós estamos falando de acusações. Todas essas coisas poderiam ser destacadas nesse texto. É incrível que quando lemos essa passagem, o terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão nos deixa maravilhados. Quem aqui não sente o seu coração impactado com o que está sendo dito aqui nesse texto? Em um momento de louvor, de adoração e intercessão, um terremoto sacudindo a prisão de uma maneira tão poderosa que as portas foram abertas, todas as portas, as cadeias foram desfeitas. Mas, diante de um sinal tão maravilhoso, o Espírito quer ajustar as nossas lentes aqui nessa noite. Porque uma pergunta precisa ser feita: o que provocou esse milagre? Os céus se abriram dentro daquela prisão. E a pergunta que precisamos responder aqui é: em que momento os céus foram abertos? Porque a gente olha para o terremoto, a gente olha para o milagre, a gente olha para o livramento. E tudo isso incendeia o nosso coração, fascina o nosso coração, porque os atos do nosso Deus são atos poderosos, são atos de livramentos. Mas quando olhamos para o que está acontecendo nesse texto, podemos perceber que os céus não foram abertos no momento do terremoto. Os céus não foram abertos no momento do livramento. Os céus estavam sendo abertos antes mesmo de que uma cadeia viesse tremer. Ou seja, nós estamos falando de um momento em que os olhos naturais ainda não podiam capturar, perceber uma movimentação de livramento sobrenatural. E isso deve posicionar os nossos corações, porque o que nós estamos falando aqui nessa noite, meu irmão, é espiritual. Precisa ser discernido no espírito. Eles ainda estavam presos em correntes naturais. Eles ainda estavam presos em cadeias, com os seus pés nos troncos. Mas quando eu olho para Paulo e Silas, com os seus pés presos, eu vejo dois homens com os corações livres. Eu vejo dois homens com os corações libertos. Pressões de todos os lados. Mas lá estava Paulo e Silas, entendendo, discernindo espiritualmente aquela estação de aprisionamento. Porque, meu irmão, quem canta depois de ser açoitado com tanta violência? Quão glorioso é ver que as circunstâncias naturais, elas de fato são árduas, mas elas não podem impedir que os céus se fechem sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite uma esfera de céus abertos, que as lutas, as enfermidades, as dores, as lágrimas não podem cerrar esse céu. Isso é discernimento, porque a adoração é uma resposta. Então, aquilo que está diante dos nossos olhos naturais confrontará a realidade espiritual sobre a tua vida. Irmãos, eu falo com muito temor, essa noite é um encontro de fé. Você está aqui porque você crê. E nós não podemos ser guiados pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos. Nessa noite o Senhor está te chamando para esse lugar.
Paulo e Silas, independente da situação, eles viviam na terra como no céu. O que está acontecendo aqui no céu? Nós fizemos aqui, cantamos, nós adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor. Quando fazemos isso, nós não estamos fazendo algo novo. A eternidade está se movendo assim. Existem seres em chamas ao redor do nosso Deus, declarando a santidade dEle. Então, o que está acontecendo no céu é o que nós estamos provocando aqui neste culto. Mas eu quero te dizer que toda essa esfera, esse ambiente sobrenatural, não é apenas para este momento, para esta liturgia. Daqui a pouco este culto acaba, mas em nome de Jesus os céus continuarão abertos sobre a tua vida. Cara, eu tenho caminhado, eu tenho pedido a Deus para que assim seja na minha jornada, todos os dias da minha vida, e eu tenho experimentado e provado, é real, meu irmão. Eu posso meter as minhas mãos no fogo por essa palavra. Se você deseja viver o que está acontecendo nos céus, na terra, é possível, porque hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque Jesus abriu um caminho para nós, o véu foi rasgado de cima e embaixo, e hoje você tem acesso à sala do trono, à presença do nosso Senhor. Se você crê nisso e recebe essa palavra, meu irmão, aplauda Ele, glorifique a Ele, porque isso, meu Deus, isso modela a nossa jornada. Cara, isso modela a nossa segunda-feira. Eu não quero ser uma pessoa que vem a um momento como esse de adoração, um culto ao Senhor, uma conferência de adoração, e amanhã, segunda-feira, tudo que eu vivi nesse final de semana não produziu nenhum impacto. Eu continuar vivendo os meus dias da mesma forma. Não. Eu tenho sede para que tudo aquilo que eu estou vivendo aqui com vocês nesse final de semana venha provocar impactos na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha semana. Eu sei que tem pessoas aqui que também estão orando por isso nessa noite. Quantos precisam que o que está acontecendo aqui produza impacto sobre a tua vida? Isso é algo que o Senhor deseja para nós. Porque é através do nome de Jesus. Veja que é através do nome de Jesus. Paulo e Silas trouxeram liberdade para aquele ambiente. Mas eles não trouxeram no momento da prisão. Eles já viviam debaixo dessa esfera. Até porque eles estavam presos exatamente porque havia uma jovem possuída. Uma jovem debaixo de algemas espirituais. Uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E essa jovem era explorada por alguns homens. Usavam aquela jovem para ganhar dinheiro. E aquela jovem, encontrando-se com Paulo e Silas, ela começa a declarar algo a respeito deles dois. Uma verdade. Estes homens, isso é Atos 16, verso de número 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava dizendo uma verdade. Contudo, o que possuía aquela jovem era um espírito de adivinhação. Era um espírito de engano. Talvez até houvesse ironia no que ela estava dizendo. E essa jovem não encontrou Paulo e Silas e disse isso somente uma vez. Ela começou a andar atrás de Paulo e Silas. E onde eles iam, lá estava aquela jovem. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto, o texto diz, se repetia por muitos dias. Você pode vislumbrar o que está acontecendo aqui? Uma jovem debaixo de uma esfera de aprisionamento espiritual. Por isso que eu estou falando que essa noite, meu irmão, não é apenas sobre cadeias naturais. Eu creio que cadeias espirituais estão sendo quebradas aqui nessa noite. Mas só que Paulo e Silas caminhavam na terra como no céu.
O coração daqueles homens já eram corações livres em Jesus. E aquilo que está dentro, na autoridade do nome de Jesus, é liberado por Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas, já se sentindo indignado, Paulo se volta para aquele espírito. Olha o que está escrito na tua Bíblia. Ele não se volta para jovem. Diga, espírito. A declaração é feita no mundo espiritual. Ele se volta e diz ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Naquele momento, libertação, liberdade foi manifesta na terra. Aqueles homens caminhavam debaixo dessa esfera. Ou seja, quando Paulo e Silas estão presos, os seus corações já são corações que ministram liberdade. São homens cheios dessa esfera sobrenatural, esse ambiente de adoração. Porque, de fato, se o Filho vos libertar. Abre suas mãos, isso é só palavra. Isso é só palavra. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche as mãos. O que isso quer dizer? Que tem luta colocando pressão sobre a tua vida? Eu não preciso ser profeta para dizer, porque no mundo nós passaremos por aflições. E existem dias em que nós seremos confrontados, perseguidos. Eu não preciso ser profeta para dizer, porque esse mundo está caído, quebrado. Mas aí eu te pergunto, o que você vai fazer quando você sair daqui? E aqui eu quero declarar de maneira profética sobre a tua vida. Você levará essa esfera de céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua jornada. Só assim é possível cantar com os pés no tronco. Porque o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Meu irmão, tem gente que está aqui cantando, mas só Deus sabe. Tem gente que está aqui levantando a mão, mas as noites têm sido longas. Tem dias que são tão difíceis, que até para dormir precisa de ajuda. Mas que nessa noite possamos avançar no mundo espiritual. Porque aqueles homens com os pés no tronco, eles abriam a boca e encheram um cárcere interior da presença do Senhor. Fizeram com que aquele lugar de trevas, meu Deus, resplandecesse luz. Eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Isso, receba, tenha fé, meu irmão. A luz do Senhor resplandecerá em meio às trevas. Isso é palavra. Nós precisamos entender que caminhar em Cristo é caminhar em ambiente onde, por vezes, precisaremos cantar como você está cantando, com os pés no tronco, enfrentando as dificuldades, enfrentando as lutas, mas com uma certeza: que o Senhor sabe o que está fazendo, porque Ele cuida de você. Pessoas que entraram aqui precisando do cuidado do Senhor, eu quero dizer, Ele não fracassará no seu cuidado. Ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor, Ele cuida de detalhes das nossas vidas. Aquela jovem foi liberta pela realidade que estava enfrentando, porque Paulo e Silas caminhavam nessa esfera de liberdade. Paulo e Silas eram homens verdadeiramente livres em seu interior. Foi Jesus que transformou o interior daqueles homens, como Jesus transformou o interior da minha vida. Jesus está transformando os nossos interiores aqui nessa noite, meu irmão, fazendo que venhamos avançar, porque nós só podemos levar alguém a um lugar que nós conhecemos. Se você tentar levar alguém a um lugar que você nunca foi antes, a experiência pode até acontecer, mas não vai ser muito legal. Eu me lembro que certa vez eu e a Bia, nós estávamos no Chile, e nós nunca tínhamos ido no Chile, e a gente foi quase tipo de mochileiro. A gente botou a mochila, comprou uma passagem, nem passei nada, a gente comprou lá, a gente procurou tudo lá.
Tinha alguém que estava falando com a gente de ir para Israel. Não, vamos dia, meu irmão, a gente pega lá e a gente descobre como que é. Eu lembrei desse dia. E aí, a gente precisa entender que fazer esse tipo de coisa é se colocar numa situação de riscos. Pode dar certo, mas pode acontecer coisas não tão legais. E aí eu lembro que nós fomos num lugar onde tinha um teleférico e tinha um museu. Aí a gente falou assim, vamos no teleférico? Porque a gente pensou, pô, a gente vai no teleférico, sobe, desce, e aí depois a gente vai no museu. E a gente pegou o teleférico, subimos, só que o negócio desceu do outro lado. Um morro, um negócio desceu lá do outro lado. E a gente, como que a gente faz? A gente quer ir no museu. Aí o que eu fiz? Abri o Google Maps. Olhei aqui, ó, a gente está aqui nessa bolinha azul, o museu é aqui. E começamos a andar. A gente andou. Aí chegou uma hora que a gente pegou tipo assim uma BR assim, sem acostamento. Não tinha nada, não era um negócio que parecia um canal de televisão, não tinha casa, não tinha gente para você perguntar, estrada, os carros passando assim, colado com a gente. Aí Bianca virou para mim na hora e falou assim, Zeca, você sabe para onde você está indo? Eu falei, Bianca, eu nunca estive aqui antes. Sim, a gente conseguiu chegar, mas a experiência não foi legal. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque Paulo e Silas nunca poderiam levar aquela jovem a um lugar de liberdade se os seus corações antes não fossem verdadeiramente livres. Quando os nossos corações são verdadeiramente livres, nós caminhamos habilitados para liberar essa libertação. Então eles estão em uma situação que não era uma situação fácil, mas a realidade interior estava definindo aqueles homens, porque eles já eram transformados em Cristo. Mas veja o modo do inimigo, sabe, de tentar atacar as nossas almas. Eles acabaram de liberar a libertação. E aí o que o diabo faz? Leva eles para dentro de uma... Percebe, meu irmão? Eu quero ser intencional aqui nessa noite. Você está aqui numa conferência de adoração e você está recebendo palavras em que o Senhor está ministrando, te posicionando para que você cante em meio às lutas. Amanhã, porque Satanás é sujo, ele pode se levantar para te atacar e afrontar a palavra que você está recebendo. Mas que em nome de Jesus essa palavra tenha primazia e preeminência na tua mente, porque Jesus Cristo, Ele venceu, meu irmão. Só que nós precisamos estar calçados, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nós precisamos discernir espiritualmente o que nós estamos enfrentando, porque eles liberaram libertação e foram aprisionados pelas autoridades daquela cidade. Isso quebra toda a lógica humana. Porque alguém poderia dizer, mas Zeca, se eles são verdadeiramente livres, por que eles não levantaram uma palavra e repreenderam aqueles que estavam tentando aprisionar? Porque a gente não abre a boca, porque a gente quer. Meu irmão, nós abrimos as nossas bocas, porque seremos liderados pelo Espírito. E se Ele nos conduzir ao deserto, pelo deserto nós vamos atravessar. Mas se Ele te levar a esse lugar, eu te garanto uma coisa, Ele não te deixará sozinho. Essa estação é só uma tempestade. Do outro lado, receba em nome de Jesus, do outro lado tem terra firme. Tem terra firme. O texto que nós lemos, eles foram açoitados. Sabe, os judeus até tinham o costume de limitar a quantidade de açoites. Eles chamavam de quarentena menos um. Paulo fala que foi açoitado dessa forma. Mas aqui, o açoite não era debaixo da legislação judaica. Era debaixo da legislação romana. E a pena seria executada de uma maneira que o número de açoites ficaria por conta, ou capricho, do próprio executor da pena.
Então eles foram severamente açoitados. A expressão aqui de cárcere interior é que eles foram levados para a prisão, mas foram tão recomendados, que o carcereiro pensou: olha, tanta recomendação, é melhor nem deixar eles aqui nessa prisão não. Leve-os para o cárcere interior. Alguns estudiosos dizem que esse cárcere ficava em um nível abaixo das outras prisões, das outras cadeias, e o esgoto das prisões que estavam acima escorriam por dentro desse cárcere interior. Era um lugar de pouca luz. Tanto que quando o milagre do terremoto aconteceu, o próprio carcereiro não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Então pense em um lugar de sombra, de escuridão, o mau cheiro, o calor daquele lugar. Além de tudo isso, eles ainda estavam aprisionados, troncos nos pés. A posição era desconfortável. E aí, dentro desse cenário, nessa tortura, algo tão terrível, dentro de uma prisão, o som que se ouvia naquele lugar era de intercessão e adoração. Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Como alguém pode cantar dessa maneira? Só se o coração estiver verdadeiramente. E aí, sabe, meu irmão, aqui hoje, nessa noite, o Espírito está me apontando um encontro de fé, em que pessoas estão cantando, mas o contexto, o ambiente externo é contrário. Mas em nome de Jesus eu quero declarar de maneira profética sobre as nossas vidas. As circunstâncias e pressões, as tribulações do tempo presente. Eu não sei se você está enfrentando uma enfermidade, o Senhor não fala sobre isso com o meu coração. Ele me encobriu isso, porque o nosso Deus não é só o Deus que revela, Ele é o Deus que encobre. Eliseu que disse. Então talvez você esteja aqui e a tua casa, meu irmão, esteja debaixo de um lugar de escuridão. Tem gente que talvez entrou aqui e só Deus sabe como que está a despensa. Talvez orando: Senhor, eu estou precisando de uma porta de emprego, está começando o ano. Pessoas que talvez estejam enfrentando dentro de casa divisões. Essas lutas são reais. Mas essas lutas não podem calar um adorador. Só aqueles que têm o coração completamente livre são capazes de cantar nesse lugar. Quando nós somos completamente quebrados. Sabe, quando nós estamos despedaçados. A adoração que está sendo levantada aqui, que está sendo declarada, o que está acontecendo aqui, acontece em um nível de homens despedaçados. Irmão, a gente está vendo aqueles cantando, a gente sabe a história toda. A gente sabe que o terremoto abriu as cadeias. Só que eles não estão cantando depois do terremoto. Eles estão cantando quando tudo parece dizer não. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, te atrair a esse lugar. O Espírito está falando: chega mais perto, filho. Chega mais perto, filho. Porque a revelação de quem eu sou, da minha glória, fará você cantar quando tudo diz não. Então, meu Deus. Nós não cantamos para provocar o terremoto. Nós cantamos porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. E aí, dentro desse lugar, o terremoto aconteceu primeiro aqui, dentro daqueles homens. Homens cheios do poder de Deus. Um poder que faz todas as nossas estruturas. Meu Deus. Faz todas as nossas estruturas virem ao chão. Meu Deus.
É isso. Antes de uma cadeia vir ao chão, o meu eu precisa ir ao chão. As minhas estruturas precisam tremer. E como não tremer na presença desse Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite? Você crê que Ele está aqui nessa noite? Então aplauda Ele, glorifique a Ele, meu irmão. Isso, faça, antes das cadeias que estão lá fora virem ao chão, que o seu eu, venha ao chão. Meu Deus, meu Deus. Cara, isso faz todo sentido. E por que é tão importante isso? Senão a gente começa a ser aquelas pessoas que ficam correndo atrás de milagre e de bênção. Mas eu não vim aqui atrás da bênção. Nós viemos aqui por causa de um. Quem veio aqui por causa dele? Isso. Repito, Douglas, essa conferência de adoração, um encontro de fé. As nossas estruturas primeiro precisam ir ao chão. Não dá para a gente entrar muito nisso, mas quando nós olhamos para Paulo, está ali um cara que as suas estruturas foram ao chão, literalmente, quando ele se encontrou com Jesus Cristo glorificado no caminho de Damasco. Um perseguidor da igreja, cego em seu próprio zelo, mas diante da glória, as suas estruturas vieram ao chão. E uma vez que isso acontece, somos completamente transformados. Então você quer que a tua canção produza esse impacto no mundo natural? Primeiro, precisa ser a tua realidade interior. Primeiro eu preciso vir ao chão. Hoje eu ouvi um pouco do pastor Russo Ted, a gente está sobre o pastor Russo Ted hoje. Eu vi um post dele, um grande homem de Deus, um legado extraordinário. E ele falava sobre a adoração daqueles que estão em contrição. Ele dizia que os homens que assim adoram estão despedaçados. Porque um encontro com Cristo despedaça todo o nosso ser. Mas Ele não nos despedaça para nos deixar em pedaços. Abra suas mãos. Ele nos desfaz para nos refazer como ninguém é capaz de nos refazer. Ele está aqui nessa noite te refazendo nesse lugar. Ele está te revelando quem você é nele. Então, é nesse lugar, porque o que o Senhor não rejeita, coração quebrantado, contrito, em arrependimento, porque entende diante de quem estamos. Veja, que o Senhor está dizendo, nós estamos, você está aqui na presença dEle nessa noite. Aí nesse lugar, meu irmão, nesse ambiente, eu sei que é tentador, eu estou sendo direcionado pelo Espírito, é tentador corrermos atrás da bênção e deixarmos de buscar a única coisa ou a única pessoa que deve ser buscada nessa noite. Tentador, porque a dor é real e por vezes a dor leva algumas pessoas a desesperos. Então essa busca, ela vai tentar te tirar desse lugar. Mas eu quero te mostrar que o que está acontecendo ali, antes, aconteceu dentro de Paulo e Silas. E o caminho não dá para ser invertido. Por isso, muitas pessoas, às vezes, são até, infelizmente, manipuladas por alguns que usam da fé de má fé. Entenderam o que eu disse? Eles tentam manipular a fé dos outros. Porque olham para a dor, olham para o desespero e começam a fazer declarações, tirando os olhos dessas pessoas de quem é digno de toda a honra e toda a glória. Meu irmão, a palavra é clara. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro isso.
E as demais coisas? Ele te disse para buscar? Ele disse assim, eu vou acrescentar. Só que às vezes por causa do desespero, por causa do tronco no pé, aqueles momentos que a gente não sabe para onde ir, o inimigo, que é sujo, tenta colocar ali uma cunha e fazer com que aquela ferida nunca se feche. Mas o Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui nessa noite. Só que eu preciso ser responsável com a palavra. Se as nossas estruturas primeiro não vierem ao chão, não faz nenhum sentido ter terremoto do lado de fora. Porque quando as nossas estruturas vão ao chão, nós olhamos para aquele que é digno. No fim, só o nome dele permanecerá para sempre. E eu estava meditando nisso hoje de tarde. Aí eu falei, que isso, Zeca? Mas e a gente? Eu vou receber um novo nome. O meu nome passar. Mas e o dele? Está sobre todo nome. E toda língua confessará que ele é Senhor. Todo joelho se dobrará. Meu irmão, assim vai ser o final. Assim vai ser o fim. E aí eu queria, conduzir o teu coração, porque nós vamos entrar em um lugar de oração aqui. Mas nós vamos orar com discernimento e com clareza e foco na glória de Deus. Quando nós adentramos nesse lugar, onde nós nos rendemos a Ele e não rejeitamos o quebrantamento. Os homens, os apóstolos, cara, eram homens com senso de eternidade, com senso de destino. Nós não podemos olhar para o livro de Atos e ver como se fosse algo romântico. Algumas pessoas, quando leem Pedro sendo liberto da prisão, glorificam a Deus. Mas você sabe o que acontece ali com o Tiago, naquele mesmo capítulo? Tiago é decapitado. A igreja está orando, Tiago é decapitado. Pedro é liberto da prisão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que aqueles homens olhavam para Tiago e diziam assim, coitado de Tiago, tadinho, olha, foi decapitado. Então eles olhavam para Tiago e diziam, ali está alguém que a gente precisa seguir o exemplo, que decidiu perder a própria vida por amor a Cristo, porque aquele que perde por amor a Ele, de fato, verdadeiramente encontra. Esse é o Evangelho. Não é um evangelho, meu irmão, onde nós vamos negociar coisas, mas é um evangelho de rendição completa. E quando estamos completamente rendidos, verdadeiramente rendidos, eu te garanto, as demais coisas são acrescentadas. O pão não faltará sobre a tua mesa, o cuidado do Senhor não faltará sobre a tua vida. Ele te vestirá, a alegria do Senhor será a tua força para a caminhada. Você não fica pelo meio do caminho. Mas é quando nós entendemos aonde nós estamos. Aos pés. Então, olhar para aquilo é entender que antes de terremotos acontecerem, as nossas estruturas estão no chão. E eles cantavam e oravam. Eu não sei o que eles cantavam. Alguns estudiosos da psicologia costumam dizer que nos momentos de pressões, nós somos levados às nossas memórias mais antigas. Talvez eles estivessem cantando um salmo. Eu não sei. Toda vez que nós estamos passando por um tempo de tempestade que eu digo literalmente, a gente está em casa e está aquele temporal, eu me lembro da minha mãe. Quando, que minha mãe ainda é viva até hoje, mas eu lembro dela, quando ventava muito, a nossa casa era de telha, e aquela chuva forte, e então ela nos sentava junto com ela, num canto,
eu mandar sossega, seja pela do mar, ira homens, não tenha nada. Cantava, Senhor Rei do céu. Ela cantava isso. E todas as vezes que eu estou em casa e há uma chuva caindo muito forte, eu me lembro desses momentos. Talvez Paulo e Silas estivessem cantando salmos, canções. E quando eles faziam isso, os outros presos iam. Vou te dizer uma coisa. Você vai sair daqui cantando no meio da tempestade. Pessoas ao seu redor vão olhar para você, porque eles testemunharão que essas adversidades não podem te calar. Irmão, é outro nível. Isso é caminhar em outro nível. E então, aqui a gente fecha. Porque é de repente. Diga, de repente. Repita, de repente. Sabe o que isso significa? É que pode ser agora. Você entendeu? Pode ser agora. É de repente. E eu quero me mover em fé aqui nessa noite. Porque de repente, um terremoto abalou aquele lugar. As estruturas foram abaladas. Por quê? Porque essa já era a realidade espiritual daqueles homens internamente. Diante do poder de Deus. Todo principado, potestade e autoridade, qualquer poder, tudo vem ao chão. Por isso que eu sei que a última palavra vem dele sobre as nossas vidas nessa noite. É dentro desse lugar onde nós olhamos para o texto e diz que naquele momento o terremoto fez com que aquele lugar fosse sacudido. Que em nome de Jesus, realidades espirituais estejam sendo sacudidas aqui nessa noite. Por quê? Porque quando essas realidades estão sendo sacudidas pelo poder de Deus, os alicerces da prisão, diga alicerces. Eu estou dizendo fundamentos. Sabe o que está segurando todo esse prédio aqui? São os alicerces, são os fundamentos. Sem os fundamentos, tudo isso aqui viria ao chão. Aí veja como que o poder de Deus é cirúrgico. Ele vai exatamente nos fundamentos da prisão, nos alicerces da prisão, porque o Senhor sabe exatamente aonde precisa tocar. Meu irmão, nessa noite, a mão do Senhor, o braço do Senhor está estendido sobre nós aqui nessa noite. Os alicerces da prisão são sacudidos. E o texto diz que todas as portas, diga todas, repita todas, todas as portas se abriram. Ele é o Deus que abre e fecha. Quando Ana cantou sobre Samuel, ela reconheceu: Tu és o Deus que abre a madre e fecha a madre. Nenhuma porta pode permanecer fechada quando o Senhor disser: abra. Porque agindo Deus, quem impedirá? Abra suas mãos. E se Ele é por nós, cara, isso é fé. Quem será contra nós? Feche tua mão.
E essa noite é uma noite do favor de Deus. Ele está sendo propício a nós aqui nessa noite. Ele está nos presenteando com o favor dele sobre nós. Porque ele começou algo em nossos corações. Ele está te mostrando que você pode caminhar, meu irmão, de maneira diferente. Por quê? Porque quando todas as portas foram abertas, a última frase do texto, do verso número 26 diz: e as cadeias se soltaram. Porque quando ele abre a porta, meu Deus, ele também te condiciona a se levantar para caminhar. Mas a gente não precisa ter pressa. Porque naquele contexto, Paulo e Silas poderiam fugir dali. As cadeias se abriram. Mas antes daquelas cadeias se abrirem, e qualquer um dizer, agora vocês estão livres, Paulo e Silas diriam: nós já somos livres desde que encontramos Jesus Cristo. Eu já sou livre. Meu irmão, eu costumo brincar com algumas pessoas e falar assim: cara, eu estou vivendo igual passarinho que acorda para voar. Só que isso é só uma imagem. Por que, Zeca? Porque se o pai cuida das aves que não semeiam, quanto mais de vocês. Coloca a mão sobre o irmão que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, isso, coloca isso. Quanto mais de você. Quanto mais isso, diga, quanto mais de você. Mais de você. Sabe o que? Você sente uma atmosfera de graça aqui nessa noite, amém? Deixa eu te dizer. É por isso que nós estamos cantando e você não está sendo iludido aqui nessa noite. Eu não estou dizendo assim, olha, essa dor, não, isso aí é mimimi. Não, está doendo de verdade. A gente não nega a dor. A gente subjuga ela ao senhorio de Cristo. A gente pega essa situação que todo mundo diz, olha como que você está, e você diz, parei disso para a glória de Deus. Porque quando Paulo se gloriava, e Paulo podia se gloriar de muitas coisas, ele diz, olha, eu sou apóstolo, o conhecimento de Paulo, as revelações, as experiências. Ele diz, não, mas se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê, Paulo? Porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, quem te disse que você vai voltar para casa do mesmo jeito? Quem te disse que você vai voltar para casa do mesmo jeito? Nós já não somos mais os mesmos. Essa foi a oração sobre essa conferência. Nós já não somos mais os mesmos. Quando todo mundo diz que eu sou fraco, então é nesse lugar que a graça dele nos basta. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos desse lugar um altar de adoração. Um altar de adoração ao Senhor. Isso. Nós levantamos glórias ao Senhor. Aonde estão esses? Isso. Nós exaltamos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós exaltamos aquele que abriu os nossos olhos. Isso. Meu irmão, isso é cristianismo alicerçado na pedra angular. Sabe como que eu costumo chamar o meu Jesus? É um tratamento muito carinhoso que eu tenho com ele. Eu digo, Jesus, tu és a rocha que não será removida. Por quê? Cara, tudo vai passar, mas eu vou olhar e eu sempre estarei ali, fundamentado, construindo a minha vida sobre ele. Ele é a rocha que nunca será removida. Céus vão passar, meu Deus, terra vai passar, mas aquilo que ele diz, as suas palavras permanecem para sempre. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Por quê? Porque hoje o Senhor está revelando coisas no meu coração aqui também.
Eu tenho aqui, sabe, eu sempre carrego, eu tenho um monte de anotações, eu carrego, sabe, as minhas anotações, tem um monte de coisa. E aí, sabe, aqui, tranquilo, obrigado. Sabe, eu tenho assim um monte de anotação, mas tem coisas que o Espírito dá na hora, meu irmão, que... E aí durante a ministração, não está aqui, depois se quiser conferir aqui na minha anotação, o Espírito falou comigo, falou: Zeca, antes das estruturas daquela prisão vir ao chão, a estrutura daqueles homens foram ao chão. Eu entendi que eu vim aqui hoje, nessa noite, para algumas estruturas do meu ser que ainda estão de pé serem completamente quebradas por Jesus. Não foi à toa que eu não programei ver aquele texto, o post do Russell Shedd. Eu vejo que Deus preparou o nosso coração para estar aqui nessa noite. Talvez você esteja numa situação onde você diz: Zeca, aqui isso parece ser uma prisão na minha vida. Eu quero te dizer, meu irmão, nesse lugar o Senhor vai fazer com que essas estruturas venham ao chão, mas primeiro começa aqui dentro. Eu não posso orar, meu irmão, sabe? Porque um texto como esse, dependendo de como você aplica, você pode dizer: agora vamos fazer o terremoto. Não. Eu quero ir, meu irmão, no ponto. O terremoto precisa começar aí dentro. Tem prisões? Tem. Cadeias? Tem. Pressões? Tem. Meu irmão, a gente ficaria aqui a noite toda contando tristeza. Mas eu quero ser profeta do Senhor aqui nessa noite. Eu quero liberar essa palavra de maneira que isso modele o teu presente, porque o profético, guardem isso, o profético, ele não é só uma revelação do futuro. O profético aponta para o futuro, mas modela o teu presente agora. Porque se você já sabe como vai ser o final, como que você vai viver? Você pode se colocar sobre os seus pés? Como eu estou dizendo, filha, existem lutas, existem prisões, existem dores, mas nessa noite o Senhor está nos mostrando o caminho que devemos percorrer, porque antes do milagre acontecer lá fora, vai acontecer aí dentro. Ele está gerando aqui nessa noite esse milagre aqui dentro de nós. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Isso, coloque a mão do ombro da pessoa que está do seu lado. Isso. 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 O Senhor está fazendo os alicerces das nossas estruturas tremerem aqui primeiro. Então, não rejeite o quebrantamento. Porque quando você for exatamente a esse ponto, aonde as suas estruturas estão abaladas, isso profetiza que as estruturas externas também serão abaladas pelo poder de Deus. Paulo e Silas não liberaram nada que antes já fosse uma realidade dentro deles. Então nessa noite, em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas. Há um avanço. Pessoas que viviam debaixo de angústias, de ansiedades, de depressões, em nome do Senhor Jesus, que uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento, que ela possa ser ministrada aos nossos corações nessa noite. Isso. Pessoas que por causa da ansiedade se tornaram tão agitadas e preocupadas, mas em nome de Jesus,
Uma palavra que faz com que você seja posicionado de maneira correta no ambiente da adoração. À medida que você abre a tua boca e adora ao Senhor, nesse ambiente, com essa consciência, com esse discernimento, meu irmão, você está profetizando que as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Isso, declare sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Essas cadeias não permanecerão de pé. Isso, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cara, Ele está falando conosco aqui nessa noite. É uma oportunidade de trazermos diante dEle as nossas estruturas no chão. Eu queria orar com você, porque essa noite aqui é uma noite de milagres. Milagres que estão acontecendo primeiro dentro de nós. Meu irmão, você não vai voltar para casa da mesma maneira. Quem te disse que é só mais um domingo? Oh, o inferno perdeu. O inferno perdeu. Que vem ao céu, nós proclamamos grandioso és. Eu vou me mover em ousadia. Na tempestade. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Teu nome infalível. Entenda, irmão, que tem pressão, prisões, dores, a gente já sabe. E não é por isso que eu quero orar com você. Veja, eu vou orar com você. Nós precisamos entender que o Senhor nos levou a um lugar que está acima da dor, onde a tristeza, a angústia, a ansiedade não nos domina. E que lugar é esse, Zeca? Aqueles que têm as suas estruturas internas rendidas a Ele. Isso profetiza o terremoto do lado de fora. Mas como eu quero ser responsável, primeiro eu quero falar do seu coração aqui nessa noite. Você quer sair daqui, meu irmão, com a tua vida posicionada nesse lugar? Talvez você lutou contra algumas coisas e não tinha recebido a revelação do céu a respeito dessa estação, e agora você está discernindo: Senhor, agora eu entendi que antes de eu pedir, me tira do deserto, eu tenho que te pedir, me usa para transformar o deserto. Porque Deus talvez esteja querendo te usar, meu irmão, como um instrumento dele nesse lugar, nessa prisão. E aí sim, esse ambiente se torna profético. Se você precisa, meu irmão, que essa estrutura seja colocada diante do Senhor em rendição, o teu coração, você vai falar assim: Senhor, eu volto para casa e o meu coração rendido. Coloque sua mão sobre o teu coração nessa noite. Isso. Coloque a tua mão sobre o teu coração nessa noite e diga: Senhor, as minhas estruturas não são abaladas pelas circunstâncias desse tempo. As minhas estruturas são abaladas pela revelação do teu poder, que me traz vida, e vida com abundância, que me faz livre e verdadeiramente livre. Isso, declare isso com fé sobre a tua vida. Meu irmão, essa noite é uma noite profética. Receba essa palavra. Isso. Cara, sabe, eu nem pedi para você vir aqui. Eu sei que muitas pessoas viriam aqui à frente, mas eu quero fazer agora uma oração específica. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado? Alguém que está nessa noite que está sem igreja? Coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado.
Isso. Alguém que está aqui nessa noite e que talvez nunca foi de nenhuma igreja, eu não te conheço, irmão. Eu conheço algumas pessoas, alguns irmãos que a gente teve a oportunidade de conversar, mas eu não sei a tua história. Mas nessa noite você está aqui. Comece a orar pela pessoa que está do seu lado. Ore por ela, não deixe ela sem oração. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, e você, no meio de situações que parecem ser prisões, você ouviu que existe alguém que te faz verdadeiramente livre, como fez Paulo e Silas. Talvez você esteja afastado, cara, e isso tem produzido um vazio dentro de você, algo que parece que não tem fim. Talvez você esteja aqui, meu irmão, e por causa das lutas, você esfriou e deixou de caminhar. Mas essa noite é uma noite propícia a nós. O Senhor é propício a nós. Tem favor de Deus aqui nessa noite. Isso. E aí eu vou voltar para casa, cara, e eu e a Bia, nós vamos voltar nesse lugar de paz. Porque eu tenho as minhas lutas também. A Bia também tem. Mas eu já entendi aqui hoje, de maneira clara, filha, onde eu preciso estar. Mas e você? Se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu com um propósito. Era de te trazer até esse momento, para fazer com que você viva a vida dEle. Talvez você já esteja cansado da tua vida. E a tua vida cansa mesmo. Mas a vida dEle em você é algo maravilhoso. Então eu quero te perguntar, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou talvez que já foi cristão, cara, eu já fui da igreja, eu já caminhei, mas eu tropecei, ou eu cansei, eu parei, eu não sei, eu não te conheço. E aí hoje você ouviu a voz de Deus, e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém assim? Talvez, cara, você está do lado de alguém. Você não vai sair do lugar onde você está sozinho. Se você está do lado de alguém que precisa vir, meu irmão, fala, cara, eu vou contigo. Se você está do lado de alguém que precisa dessa palavra, meu irmão, não retém essa palavra, fala, cara, eu vou contigo, porque você não nasceu para caminhar sozinho. Você não nasceu para caminhar sozinha, filha. Volta hoje para os braços do seu pai. Porque senão a gente vive debaixo de prisões. Não existe de fato liberdade, não existe libertação, as cadeias permanecem. Mas se você crê em Jesus Cristo, se você entrega a tua vida nele, eu quero te dizer, meu irmão, que verdadeiramente você é livre. Aleluia. Volta. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém? Só faz assim um sinal com a tua mão, meu irmão, e faz uma festa no céu. Rompe nessa noite. Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém, é agora. É agora, nesse momento, cara. Você não vem, sabe, por causa de um ou de outro. É porque Deus está falando contigo. Se Deus falou contigo aqui nessa noite, pelo amor de Deus, não fique no lugar aonde você está. Eu costumo dizer, meu irmão, que às vezes as pessoas vêm para o culto, olha, gostei muito do culto, gostei das canções, olha, a palavra foi uma bênção. Mas se Deus não falou contigo, fica onde você está. Mas se você estiver aqui nessa noite e Deus falou com você, em nome de Jesus, cara, responda a Ele nessa noite. Aonde está você, filho? Aonde está você, filha? Nós queremos orar. Nós queremos orar sobre a tua vida. Só faz um sinal com a tua mão que a gente corre, cara, vai até a tua direção, porque isso é uma festa no céu. Não volta para casa da mesma maneira que você chegou aqui, porque essa palavra é uma palavra liberada com responsabilidade. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu fui para o culto e olha, foi uma bênção. Não, não, não. Você precisa receber isso aí, filha. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Isso aí. Você entendeu? Você entendeu? Meu Deus, entendeu? Ah, meu Deus.
Isso. eu te adorarei. Tem uma segunda pessoa? Tem uma segunda pessoa? Rompeu aqui o segundo valente? É isso, pode aplaudir a Jesus, meu irmão. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Meu Deus, tem uma terceira pessoa? Já rompeu a terceira pessoa ali pelos corredores. Pode fazer que a casa no céu, meu irmão. Vitorioso quebraram. és na tempestade. Volta pra casa livre. Teu Vem, filha. nome Tá em casa. valeu, Sabe, tá em casa. os Tá em reinos casa. em vão, teu trono assim estás, Meu Deus. teu nome. Tem uma quarta pessoa? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Porque em Cristo, sabe quando eu pedi para que você colocasse a mão no teu coração, eu te garanto, meu irmão, em Cristo, as nossas estruturas elas foram ao chão. Por isso que eu estou te perguntando. Porque quando você sai do teu lugar, você não estava fazendo uma declaração para mim. Essa declaração ela acontece primeiro no mundo espiritual. E nós somos apenas testemunhas do que o céu está dizendo a respeito de uma pessoa. E eu vou te dizer, não é por número. É lógico que quando ela saiu aqui, meu irmão, vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro. Mas quando ele saiu do lugar, Jesus sabe o preço. Ele sabe o valor. Quando saiu do lugar, cara, Jesus sabe o valor. Então, por isso eu te pergunto, tem uma quarta pessoa? Se só falta você, cara, sai do seu lugar e vem. Vem. Rompe aqui nessa noite. Nós vamos orar. Tem festa no céu acontecendo, mas talvez só falta você, cara. Tem gente orando pela tua vida, tua família está orando por você. E eu te garanto que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tem uma quarta pessoa? Queria convidar o pastor aqui para poder fazer a oração. Vai fazer a oração. Você pode orar pelas vidas deles? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão essas vidas que reconheceram o Senhor como um único e suficiente Salvador, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que se creres no coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Pai, aqui estão pessoas, Senhor, que saíram da angústia, das prisões internas, Senhor, e hoje romperam, e o inferno, Senhor, não venceu essa batalha, Senhor. E elas vieram requebrantadas, porque sabe que o Senhor é o Deus da vida delas, e a partir de hoje, Senhor, sairão daqui transformadas pelo poder do Espírito, pela glória de Deus, pela graça de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, os nomes delas, Senhor, no livro da vida, Senhor. Há uma festa no céu. Agora os anjos voam para tudo quanto é lado e pulam de alegria e falam mais uma vez: o céu venceu. Por isso, ó Pai, nós oramos e abençoamos e ministramos toda a sorte de bênção sobre a vida espiritual, sobre a vida familiar, em nome de Jesus. Que caiam as cadeias, caiam os infernos agora, em nome de Jesus. Todos os demônios sejam quebrados e destruídos para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E se há alguém ainda, Senhor, que está resistindo à voz do Espírito,
caia por terra em nome de Jesus, e que a sua presença reine em nossa noite, Jesus, em nome de Jesus, que elas vão voltar para o lar dela, para o lugar dela, transformada pelo poder do Espírito Santo. Receba, Jesus, receba os seus filhos, em nome de Jesus, que eu creio no poder da tua glória. Os céus estão em glória, os céus estão em festa, em nome de Jesus. Oh, aleluia, prova o Senhor, queridos. Venham brilhar, vir as tropas de novo. Aleluia. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, vir as tropas de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Como sair desse lugar, queridos? Não dá vontade de a gente encerrar esse encontro, esse congresso de louvor. O desejo do nosso coração é ficar nesse lugar, amém? Porque quando nós nos encontramos com a presença, quando o Espírito fala de maneira tão linda, como falou nesses dias, de sábado, hoje pela manhã e agora à noite,